família espírita incorpora uma entidade, um caboclo, que dá o nome de Caboclo Mirim. E vocês sabem por que chama Caboclo Mirim? Vocês sabem por que o nome desse caboclo é Caboclo Mirim? Ele deu o nome de Caboclo Mirim porque Mirim quer dizer pequeno. E ele dizia: eu sou um pequeno trabalhador, sou só o Caboclo Mirim. Pois bem, esse pequeno trabalhador chamado Caboclo Mirim incorporado no seu médium Benjamin Figueiredo funda a Tenda Mirim e viria na década de 50 fundar aquela que já foi a maior organização da Umbanda no Brasil, o Primado de Umbanda. O próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem muito para aprender com esses senhores. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele nunca terminava uma mensagem sem, no final, afirmar: eu sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o menor e o mais humilde dos espíritos. Nós temos muito que aprender com isso. Então nós temos muito que aprender com a história da religião. Em 1939, este mesmo Caboclo das Sete Encruzilhadas, e pode até parecer repetitivo, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Por quê? Porque para muitos o Caboclo das Sete Encruzilhadas é só o que aconteceu no dia 15 de novembro. Não é verdade. Não é verdade. Em 1939, ele pediu que se criasse a primeira federação de Umbanda do Brasil. Existe até hoje, chama-se UEUB, União Espiritista de Umbanda do Brasil, dirigida pelo senhor Pedro Miranda, no Rio de Janeiro. Existe até hoje. Com a criação da primeira federação, é feito em 1941 o primeiro Congresso de Umbanda do Brasil. Por quê? No final da década de 30, já tinha bastante terreiro de Umbanda no Rio de Janeiro. E a partir da década de 20 e década de 30, foi que começaram a surgir terreiros de Umbanda em outros estados. O primeiro terreiro de Umbanda de São Paulo foi registrado em cartório em 1929. Mas todos trabalhando de uma forma muito acanhada, sem documentação, sem registro civil, sem registro em cartório. E a Umbanda começou a surgir dentro de uma fragilidade. Zélio de Moraes era de uma família militar, Benjamin Figueiredo também. Então eles tinham um aporte. A primeira federação de Umbanda e o primeiro congresso de Umbanda viabilizou registro em cartório das tendas e o reconhecimento da Umbanda enquanto religião. Com esse primeiro congresso de Umbanda, no Rio de Janeiro, em 1941, vieram umbandistas do Brasil inteiro. E eles ensinaram como criar federação. O que mais tarde viria a se tornar um problema também. Eles ensinaram como criar uma federação e como registrar um terreiro em cartório na década de 40. O resultado é que na década de 50 já existem dezenas de federações de Umbanda no Brasil inteiro. Na década de 50 a gente tem muitas federações de Umbanda. Pai Jamil Rashid, em São Paulo, fundou a sua federação em 1954.
foi muito conhecido em São Paulo o saudoso, querido e falecido Pai Jaú. Quem conhece ouviu falar de Pai Jaú? Pai Jaú foi jogador do Corinthians. Foi o maior, o que se costuma dizer é, Pai Jaú foi o maior pai de santo de São Paulo e foi o grande pioneiro, o homem que alavancou a Umbanda em São Paulo foi Pai Jaú. Trabalhava com um Exu chamado Pássaro Preto. Pai Jaú é o fundador da primeira federação, chamava Liga de São Jerônimo, no final da década de 40, mas como ele não registrou em cartório, ninguém o considera fundador de federação. E foi ele que deu a sua entidade Pássaro Preto, deu ao Pai Jamil Rashid a responsabilidade de fazer 50 anos de festa para Ogum no ginásio de Ibirapuera, que completou 3 anos atrás. Então, tudo isso é uma riqueza muito grande para a nossa religião. A partir da década de 50, então, a gente começa a fazer uma análise da Umbanda, porque nós nos perguntamos, o que é que aconteceu com a Umbanda? Porque veja bem, na década de 70, Martinho da Vila cantava ponto de Umbanda na TV Globo. Elis Regina cantava ponto de Umbanda. Clara Nunes cantava ponto de Umbanda. Todo mundo tinha muito orgulho de ser umbandista. Ia pra televisão vestido de caboclo. A década de 70 é o ápice do crescimento da religião de Umbanda. O crescimento que, a partir da década de 50, com as federações, a Umbanda começou a crescer sem freio. Sem freio e sem organização. Porque os organizadores se multiplicaram de tal maneira que onde houvesse 5 ou 10 terreiros, já abriu uma nova federação. Em São Paulo há mais de 40 federações, embora apenas 1 a 5 sejam realmente atuantes, de fato. Só para a gente ter uma ideia, em 1969, na Praia Grande, teve início as festas de Iemanjá. Quem aqui conhece a Praia Grande? A Praia Grande é grande. São muitos quilômetros. Eu não lembro de cabeça quantos quilômetros de extensão tem a Praia Grande. É uma praia muito extensa. Em 1969 foi realizada a primeira festa de Iemanjá na Praia Grande. Ela ia de uma ponta da praia, que é onde está o forte, até Mongaguá. Jornais da década de 70, mais especificamente de 1974, 1978, 1979, os jornais dizem que há um jornal que diz que havia mais de 1 milhão de umbandistas na praia. Milhares de ônibus. A Umbanda chegou num ponto em quantidade que nunca se viu. A Umbanda foi para o Brasil um fenômeno religioso que só pode ser comparado com o que é, e é, de fato, hoje, o fenômeno religioso neopentecostal. Os evangélicos do segmento neopentecostal são um fenômeno em quantidade, é disso que eu estou falando. A Umbanda foi esse fenômeno.
Em 1977, um ex-umbandista chamado Edir Macedo. Quem? Ex-umbandista. Edir Macedo fundou a Igreja Universal do Reino de Deus. É um contexto histórico. A Umbanda está inchada. Observem, inchada. Eu digo em quantidade. Na década de 80, a Umbanda foi um prato cheio para a imprensa marrom. O jornal Notícias Populares, toda semana tinha notícia de um pai de santo que tinha feito uma falcatrua, enganado alguém, roubando, mentindo, traindo, em nome de algo que para nós é sagrado. Então, a década de 80 é um período de esvaziamento da Umbanda por conta desses fatos. A Umbanda se esvaziou. Ela estava inchada e ela se esvaiu. No final da década de 80, as pessoas começaram a ter vergonha, se esconder, se acanhar. Não tinha estrutura, não tinha informação, pouco esclarecimento. A Umbanda se esvaziou, mas ela se esvaziou do quê? A Umbanda se esvaziou de quem? A Umbanda se esvaziou daqueles que não tinham convicção na sua fé. A Umbanda se esvaziou daqueles que estavam inseguros. A Umbanda se esvaziou de quem a praticava, mas não tinha profundidade no que estava fazendo, porque a Umbanda já foi moda. Podemos dizer que foi moda de um certo ponto de vista. Dá para entender o que eu quero dizer com essa palavra, não dá? Sem faltar com respeito, dá para entender. E quando ela deixou de ser moda, ela se esvaziou. Então, aonde eu quero chegar é que na década de 90, e ó, já estamos lá, hein? Já estamos chegando aqui. Pessoal, desculpe interromper. Tem um pai